É aqui que Satanás se transforma naquilo que ele é e continua sendo até hoje, certo? E o que vai acontecer? Repare que o texto vai dizer que ele está coberto. Então, vou ler o texto de novo, você leia aí se você quiser depois com calma, certo? Versículo 19. Mas tu és lançado da sepultura, quer dizer, você morre, perde toda a sua vida anterior. Não tem mais a majestade, não tem mais o glória, não tem mais o cargo, não tem mais não tem mais nada. Morreu, acabou. Agora tu é tirado da sepultura, tu não vai ficar morto ali, não. Você vai agora passar a ser um ser abominável. Um ser que vai andar seguido, cercado, coberto de mortos transpassados à espada. Quem são esses mortos transpassados à espada que vão estar em volta de Satanás para servi-lo? Quem são esses seres que vão estar cobrindo Satanás para poder fazer o que ele manda e obedecer o seu comando? Como eu disse ontem, se ele não é onipresente, não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo, como é que ele consegue fazer acontecer aqui, fazer acontecer lá, fazer acontecer em todo lugar? Porque ele tem esses seres da maldade, esses seres espirituais da maldade, essas principados, essas potestades que ele domina, Agora, cuidado, que tem muita gente dizendo que está preso. Eu vou ler os textos que dizem que está preso para você entender, tá certo? Muito bem, então, cobertos de mortos, transpassados à espada, cujos, olha o que ele vai dizer aqui, ó, passado a espada, com os que descem as pedras da cova, como cadáveres pisados com os pés, certo? Com eles não te reunirás na sepultura, ou seja, a tua vida não vai acabar. Você não vai ser destruído agora e vai ser consumado e acabou e foi aniquilado todo o mal. Não, o texto não diz que Satanás foi aniquilado. Não diz que Satanás foi completamente desapareceu, sumiu. Deus aniquilou com tudo. Não, o texto não diz nada disso, certo? Com ele não te reunirás na sepultura, porque destruístes a tua terra, matastes o teu povo, que a descendência dos malignos não será mais nomeada para sempre. Então, a partir de agora, estes seres vão perder todos os seus corpos, os corpos vão para a sepultura ou para algum lugar qualquer, e ele vai ser separado de toda essa majestade e vai passar a viver nesse novo tipo de corpo da maldade, e com eles esses mortos que perderam os corpos. Repare que aqui é uma punição para os que estavam com Satanás aqui na terra. Perderam os corpos, passam a ser criaturas que têm consciência, que têm obediência, que têm senso de respeito ao seu líder, mas que não têm o senso de arrependimento. Alguém me perguntou antes de ontem isso, eu disse, eu vou falar sobre isso quando eu estiver falando a respeito do assunto. Por que Satanás não se arrepende? Não tem como. Você não tem como pregar o evangelho para o diabo se arrepender. Porque, como eu falei, o ser humano, ele é semelhante. Então, todos os seres humanos descendem de outros seres humanos. Então, por um homem entrou o pecado do mundo, Paulo fala isso aos Romanos, por um homem o pecado foi vencido e o resgate desse homem do pecado foi comprado pelo sangue desse homem justo. E agora, já que ele morreu, uma morte que ele não tinha que morrer, ele dá essa morte de presente para nós, então ele morre a nossa morte para que a gente tenha direito a viver a sua vida. E por isso vamos ter corpos glorificados e transformados, certo? E aí que vem a luta do diabo, porque ele perdeu um lugar que nós, igreja, vamos herdar. Ele foi expulso de um lugar que nós, igreja, vamos habitar. Então, a raiva dele é contra Deus, mas ele não pode atingir Deus, ele não pode dar soco em Deus, ele não pode lutar contra Deus. Então, se eu não posso ferir a Deus, eu firo
aquele a quem ele gosta. É uma história antiga. Se eu não posso bater no fulano, eu bato no filho dele. Se eu não posso ferir o fulano, eu firo alguém que ele ame. E a gente vê isso acontecendo aí para todo lado, né? Então, se eu não posso derrubar uma liderança, eu ataco a família, eu ataco alguém. Isso é uma coisa que já vem desde os tempos primórdios do passado e tal. Então, a gente vê essa ação do diabo ainda hoje em todos os lugares. Então, essa questão é de suma importância que a gente entenda, porque estamos vivendo num ambiente onde o diabo está trabalhando, e o diabo trabalha da mesma forma, e ele sempre usa a sua mesma arma. Ele é o pai da mentira, ele é aquele que mente desde o princípio, ele sempre está do lado da mentira. Tá certo? Então, quando você vê mentirosos aplaudindo uma pessoa, quando você vê gente que só vive da mentira, que ganha dinheiro com a mentira, aplaudindo uma pessoa, fuja dessa pessoa, porque se os mentirosos estão gostando dela, é porque ela não vale nada. Então, cuidado, pense bem, pense de forma espiritual, pense de forma limpa diante de Deus, para que você possa entender as questões espirituais na sua vida. Amém até aqui? Então, versículo 20, com eles não te reunirás mais na sepultura, porque a tua descendência não será mais para sempre. Por isso, então, voltando a ler o apóstolo Paulo, no capítulo 6 de Efésios, versículo 12, ele diz, porque não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, ele passou a dominar todas essas coisas por causa do pecado de Adão e por causa desses homens que vieram depois de Adão. Você vê que o próprio Caim vai dar as costas para Deus e vai matar o próprio irmão. E aí vem duas descendências, a descendência de Sete, que vai restaurar o culto ao Senhor, o altar, vai ser conhecida como filhos de Deus, a gente pode falar sobre isso depois. E os filhos do homem, que são os filhos de Caim, que vão viver cada vez pecando mais, fazendo coisas erradas. Tem um camarada lá, só porque o outro pisa no pé dele, ele mata o indivíduo. Quer dizer, desse jeito aí, porque são filhos dos homens que, por sua vez, estão cheios de demônios, certo? Então, o mundo de hoje está no maligno. Quem comanda o mundo de hoje é o maligno. Quem comanda os desejos dos homens carnais é o maligno. Por isso nós temos que pregar o evangelho para que a luz entre no coração dessas pessoas e eles possam entender a verdade. E a verdade vai libertar. E a gente tem que pregar essa verdade para que eles possam crer na verdade e essa verdade venha libertá-los. Tá certo? Por isso que a gente tem que entender. Olha o que o próprio João vai dizer, palavras do próprio Jesus, e João vai registrar no seu evangelho, no capítulo 8, versículo 44. Ele diz assim, ele estava falando com os escribas e fariseus. Ele diz assim, vós tendes por pai o diabo, e queres fazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Olha a palavra princípio aí de novo. Então, quem estava lá no princípio, destruindo todo o planeta Terra, quem estava desde o princípio agindo contra Deus, quem estava desde o princípio destruindo tudo, agindo contra o ser humano, tomando posse do planeta, desde o princípio. João está dizendo aqui. Então, vós tendes como pai o diabo e queres desfazer os desejos, e queres satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Ele é impossível, dentro do coração do diabo, ele crer na verdade, ele não consegue. Essa é uma coisa característica que só o ser humano tem, restaurado por Jesus. Quando o ser humano é restaurado por Jesus, ele consegue amar, ele consegue ter a visão de Deus, ele consegue se arrepender, ele consegue ver suas próprias regras erradas, suas próprias paixões, ele consegue se ver num espelho. Quando Isaías entra lá, eu posso fazer uma live só com relação a Isaías, quando ele entra na presença de Deus, a primeira coisa que ele vê é Deus, e a segunda coisa que ele vê é ele mesmo. Então, quem vê a Deus, vê a si mesmo. Quem vê a Deus, vê suas próprias características, vê a si mesmo, a sua própria maldade, seu próprio eu.
Então não creia numa pessoa que diz que viu a Deus se ele não consegue entender seus próprios erros, seus próprios pecados. Por quê? Porque ele vive na mentira e o texto consegue dizer, ó, quando ele prefere a mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O diabo é pai de alguma coisa? Sim. Assim como Cristo é o pai, né, o príncipe da paz, e da eternidade e tantas coisas, o pai da mentira é o diabo. Agora presta atenção, então se esses demônios estão agindo no planeta Terra e o apóstolo Paulo está preocupado com eles, então perceba agora quando o anjo vai dizer assim, olha, quem é que está preso? Quem é que está solto? E a gente tem que entender esses textos, certo? Porque olha o que Pedro explica, certo? Pedro, na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, ele diz assim, ó, porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Repare a expressão cadeia da escuridão. Então, esses anjos que não guardaram o seu local, esses anjos que não preservaram. Então veja, não só aqueles que estavam debaixo da autoridade de Satanás pecaram, mas outros anjos que também estavam no céu aderiram sua rebelião. Então são dois tipos de anjos aí. E cá para nós, tem anjos mais poderosos do que o próprio Satanás. Porque Satanás era um querubim. Tudo indica que entrou arcanjo, entrou um monte de gente aí nesse negócio, serafim, quem sabe. Anjos poderosíssimos que precisam estar presos. Então preste atenção. Pedro está dizendo que tem uma classe de anjos que estão presos em cadeias de escuridão, não podem sair de lá, certo? Isso confere com Judas. Quando Judas escreve o seu versículo 6, ele diz assim, e aos anjos que não guardaram seu principado, quer dizer, eles também eram príncipes, mas não guardaram isso, mas deixaram sua própria habitação, saíram do céu para vir ajudar Satanás na sua rebelião, reservou-os nas cadeias eternas da escuridão. Prisões eternas estão reservados até o grande dia do juízo. Então vejam, esses seres estão presos. Então quem são esses que estão soltos? São demônios, que eram seres espirituais também, eram anjos também. Então nós temos duas classes, anjos caídos, que estão presos, e anjos que pecaram, que são espíritos malignos, que estão soltos. É uma tristeza esse troço, é uma coisa de louco esse negócio, mas é uma verdade muito grande que a gente tem que entender. É por isso que quando a gente lê o Apocalipse, eu passei por esse texto ano passando, porque eu não poderia parar para explicar, mas lá no capítulo 9, quando a gente estava falando a respeito da trombeta, olha o que o versículo 14 diz. A qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta, solta os 4 anjos que se acham presos. Opa, esses anjos estão presos. Anjos caídos que pecaram contra Deus, que foram atrás do diabo, mas estão presos. Com Deus tem isso, quem é preso é preso. Quem está preso, está preso. Com ele não tem primeira instância, segunda instância, terceira, 22ª instância. Não, com ele pecou, está preso. E aos outros que foram punidos de outra forma. Qual foi? Tirar deles o corpo. Imagine um ser sem corpo. Não tem paladar, porque ele precisa de uma língua, ele precisa de um aparelho, então ele não consegue comer. Então quem é que come as oferendas que são postas nas encruzilhadas para estes seres? Eles se apoderam de animais, como a gente vai ver agora. Se apoderam de porcos, se apoderam de cachorro, se apoderam de cavalo, para comer aquelas oferendas, porque ele só pode sentir prazer se ele se apropriar de um corpo. Por isso que você vê aquele menino que se jogava no fogo, se jogava na água, o demônio estava nele, estava querendo sentir as sensações de calor e de frio, para ele não importava se estava matando a criança. Aliás, esses seres possuídos pelo diabo, eles não estão nem aí para a vida humana, eles não estão preocupados com o que vai acontecer com o ser humano. O negócio deles é gozar os momentos de poder que eles terão, porque eles sabem que o que está determinado para eles não vai tardar. Então, voltando ao Apocalipse 9, o versículo 14, os quais dizia, solta
toca a trombeta, solta os anjos que estão presos. Então são 4 anjos que vão ser soltos na grande tribulação. Eles estão presos, segundo o texto aqui, junto ao rio Eufrates, não é? E foram soltos os 4 anjos que haviam sido preparados para aquela hora, dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Então esses seres, se forem soltos, eles vão ser soltos para matar, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então vejam que esses anjos estão presos. Se eles só forem soltos, eles vão matar o que vier pela frente, tá certo? Então quem é que está solto por aí? São esses espíritos que nós estamos acabando de falar, que estão possuindo as pessoas, tá certo? Por isso que é importante você saber dividir. Então, quando Jesus estava caminhando lá em Mateus, por exemplo, 8, olha o versículo 16. Eu separei Mateus 8 aqui para a gente ler com calma e você veja o que está escrito no versículo 16. Caía à tarde e trouxeram muitos endemoninhados. Ninho. Veja, ninhados. Por quê? Porque são vários demônios, porque eles não têm corpo, não ocupam espaço. Eles não sofrem influência do calor, do vento, do nada. Então podem ser milhares numa só pessoa. Milhares de anjos caídos, demônios, né? A gente separa por aí. Um é caído, é o que está preso. Um é demônio, é o que está solto, sem corpo. Os que estão sem corpo são demônios, são espíritos malignos, também se dividem em classes, espíritos do mal, o espírito maligno em si, que é o espírito das trevas, o espírito imundo, também tem outra classificação. A gente até pode falar isso depois. Mas perceba que isso é importante para a gente entender. Então, eram muitos, né, endemoninhados. E ele, com sua palavra, com sua autoridade, pela palavra, assim como ele disse, haja luz, assim como ele disse, apareça, ele tem autoridade na palavra. Então é a palavra de Deus que tem autoridade. Por isso que quando eu uso o nome de Jesus, eu digo em nome de Jesus, sai dele! A pessoa acaba sendo liberta porque o demônio não resiste a expressão, o nome de Jesus, a palavra, a autoridade da palavra sobre a pessoa que está endemoniada, e o demônio sai fora. Então a todos os espíritos expulsou e curou todos os enfermos. Agora, nesse pontinho de minuto que ainda falta, eu quero que você veja comigo Marcos capítulo 1, versículo 5. Marcos capítulo 1, versículo 5. Chegaram ao outro lado do mar, na terra dos Gadarenos, e logo que Jesus saía do barco, lhe veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Note que nesse caso aqui não eram espíritos do mal, eram espíritos imundos. Depois eu posso explicar para vocês as classificações desses espíritos malignos. Esse é imundo, por quê? O qual tinha sua morada nos sepulcros e nem ainda com cadeias se podia contê-lo, né? Ninguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com guilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os guilhões em migalhas, e ninguém poderia domar. E sempre, de dia e de noite, andava pelos sepulcros e pelos montes, gritando, ferindo-se com pedras. Vendo, pois, Jesus de longe, correu e adorou. E clamou em grande voz, dizendo: que tenho eu contigo, Jesus Nazareno, Filho de Deus Altíssimo, conjuro-te que não me atormentes. Jesus, pois, lhe dizia: sai desse homem, espírito imundo. Então, o espírito imundo faz mal à pessoa, embora muita gente não seja machucada por ele. O espírito do mal faz mal a uma localidade inteira. O espírito do mal causa dano a um lugar inteiro. O espírito imundo entra na pessoa e faz a pessoa só sofrer, certo? Ele é menos nocivo do que os outros, digamos assim. Mas é do mal, ele faz mal. E perguntou-lhe qual é o teu nome e respondeu: Legião. Caramba, como é que pode? Porque somos muitos, legião. Então, as legiões, aqui no contexto romano, poderiam ser de 3 a 6 mil pessoas. Uma legião de 3 mil, mas de 3 mil demônios numa só pessoa. E rogava-lhes que não os enviasse para fora daquela região. Por que os demônios não queriam sair daquela região? Porque tem a ver com o que Jesus explicou. Se eles fossem expulsos da região, na outra região eles não teriam o que fazer, porque lá
O príncipe das trevas é organizado, as coisas do mal são muito bem organizadas, porque eles são prudentes, eles são muito mais prudentes do que os filhos da luz, essa é uma verdade dita por Jesus. Então, quando eles fossem expulsos daquela localidade, eles não teriam o que fazer lá e teriam que voltar de qualquer jeito. Então, permita que, pelo menos, ao pedido deles, nós possamos possuir o corpo dos porcos, né? Então, ora, ainda ali, havia ali pastando, então, uma manada de porcos, rogando-lhe os demônios, dizendo, manda que nós possamos possuir os corpos desses porcos. E ele permitiu. Saindo então, os espíritos imundos entraram nos porcos e precipitou-se a manada, que era de 2.000. Então veja só, um único gadareno tinha demônio suficiente para encher o corpo de 2.000 porcos. E eles se despencaram nos despenhadeiros e caíram no mar, onde todos se afogaram. Certo? Nisso, fugiram daqueles que os apacentavam e anunciavam a cidade nos campos e foram e o texto continua. Versículo 15, chegando-se a Jesus, viram o endemoninhado, ninhado, e que tivera a legião sentado, vestido de forma bonitinha, em perfeito juízo, e todos temeram ao Senhor Jesus. Então veja que nesse contexto, a gente entende que são duas classes de seres demoníacos, os que estão presos, os anjos caídos, estão presos em cadeias, não podem ser soltos, mas serão soltos na grande tribulação. Tu vê como vai ser a coisa, vai ser preta na grande tribulação. Vai ser, não é só o anticristo, não é só a questão do anticristo, não é só a questão do vírus, não é só a questão de meteoro caindo, não é só a questão de vulcão entrando em erupção. As coisas vão ficar completamente fora de controle total, porque as trevas vão tomar conta de tudo. E a igreja vai ser levada disso. A igreja não tem como passar por isso, gente. Pelo amor de Deus. Não creia nessas ideias de que a igreja tem que passar por essas coisas para ser purificada, não. Nós cremos na purificação que há no sangue de Jesus. Então, cuidado que as regiões, elas têm demônios específicos, e é por isso que a gente às vezes não entende. Poxa, eu criei meu filho com tanto carinho, agora que eu mudei de casa, fui morar lá não sei aonde, ele se juntou lá com um grupinho e pronto, perdi meu filho. Pois é, porque você não vigiou que cada lugar tem um demônio diferente, cada lugar tem um gerente diferente, cada lugar tem um principado diferente. E nós espirituais, nós temos que andar com Cristo e saber que por todo lugar que nós passamos, Cristo está conosco, por isso que nós podemos andar por todos os lugares, por isso que nós temos autoridade de andar por todos os lugares, se estivermos sempre vigiando, se estivermos sempre com a luz na mão, com a luz no coração, com a palavra sempre na frente, aí teremos poder para poder rejeitar os principados e expulsar essas coisas, essas hostes malignas, mas temos que nos unir. Então, a nação chamada Brasil só vai receber bênção se todos se unissem, o que os pastores não deixam, porque cada pastor quer tirar para si, né? Cada pastor quer tirar para si um pouquinho da glória que pertence a Deus. Cada um quer tirar para si o seu reino. E o reino não é mais do Senhor Jesus, é o reino de cada um deles. E é muito triste a gente ver o povo sendo jogado como bando, como gado, sendo levado como ovelhas sem pastor. E hoje nós queremos dizer para você que acima de todo principado e potestade está a autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, em nome de Jesus, você pode dizer não ao diabo. Você pode levantar a sua cabeça, erguer o seu peito e dizer, Satanás, eu não autorizo você mais a ter domínio sobre minha família. Você vai chamar teus filhos, você vai chamar teus amigos, você vai chamar tua família e você vai falar de Jesus para eles e você vai mostrar para eles que eles podem estar influenciados por esses espíritos malignos. Leiam esses textos para eles, orem a Deus, jejuem a Deus para Deus dar autoridade para vocês poderem pedir a eles que se unam, para que estejam do lado de vocês, para que não se separem, para que não formem outros grupos. A pior coisa do mundo é o que está acontecendo agora, cada um formando um grupinho. Eu vi no outro dia, eu até compartilhei, um pastor dizendo, poxa vida, na hora que eu estou fazendo a live da igreja, tem um monte de gente fazendo live também. Meu Deus, se você quer tocar seu hino, toca numa outra hora. Se você quer fazer o seu conselho pastoral, faça numa outra hora. Mas na hora da live da igreja é a hora de
todo mundo estar unido, é hora de todo mundo estar com as mãos dadas, é hora de todo mundo estar em oração, clamando pela igreja, clamando pelos servos, clamando pelo corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo e a nossa luta está sendo muito séria, não está fácil. E agora, meus irmãos, com essa solidão, o que o Satanás fez? Ele conseguiu separar a gente, conseguiu botar a gente trancado dentro de casa. Então, qual é a capacidade que nós temos agora de reunir o nosso grupo? Não temos nenhuma. Nós dependemos do celular, nós dependemos da internet, nós dependemos de tantas coisas e nós não conseguimos mais ver ninguém. E isso nos traz agonia. Um pastor fica agoniado quando ele não consegue ver o rebanho. Ele fica apavorado quando ele não sabe, os olhos dele não estão sobre o rebanho. Ele fica em agonia diante de Deus porque ele não está vendo o seu rebanho. Não tem agonia pior para um pastor quando ele perde a visão do seu rebanho. E é o que está acontecendo agora. Muitos pastores estão apenas tentando fazer lives e eles sofrem quando não veem o seu rebanho vendo, o seu rebanho dando glória a Deus, o seu rebanho acompanhando, o seu rebanho dizendo: nós estamos aqui, pastor, nós somos ovelha do mesmo pasto, nós somos da mesma igreja, nós somos do mesmo céu, nós pertencemos ao mesmo Jesus, nós somos membros de Cristo, nós pertencemos a uma união, a uma unidade, somos juntos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a verdade, meus irmãos. A nossa luta não está sendo fácil, porque Satanás conseguiu nos separar, mas em nome de Jesus ele não vai vencer essa batalha, porque nós vamos continuar unidos, através da live, através dos vídeos, através de outras formas, através de conferências, através do seja lá como for, mas nós vamos nos comunicar. Ele não vai tirar de nós a capacidade de nos comunicarmos, porque a nossa fé vem pelo ouvir, e nós precisamos ouvir uns aos outros para que o nosso coração se encha de alegria. Então, nessa noite, me perdoe o desabafo, mas eu quero dizer a você que você precisa dar a mão ao seu pastor, você precisa dar a mão aos seus parentes, aos seus amigos, à sua família e dizer: Senhor, tenha compaixão. Repreenda os principados e potestades e nos dá, Senhor, uma vida de unidade na Tua presença, que o Teu sangue nos cubra, que a Tua mão nos proteja, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, vamos orar agora. Pai amado, nós Te louvamos. Pai amado, eu tenho tentado. Tu sabes, Senhor, que não é fácil. Não é fácil, Senhor, lutar contra tantas coisas, para manter a tua igreja reunida, sem conseguir olhar, sem conseguir ir na casa de um e do outro, sem conseguir pegar na mão de um, pegar na mão do outro. Mas nós cremos que tu és o fiel pastor. Tu és aquele que está olhando cada membro. Tu és aquele que está contemplando cada vida. Tu és aquele que está com o teu olhar estabelecido sobre o teu rebanho. E que esse rebanho possa olhar para ti. Que esse rebanho possa te reconhecer. Nesse momento em que tantas coisas estão sendo ditas e que tantos estão sendo apavorados por causa de tanta maldade do coração dos homens, onde os principados e potestades estão se preparando para assumir todo o planeta. Nós clamamos, Senhor, pela tua voz de paz, de amor em nossos corações. Consola a tua igreja, una o teu povo, somos o teu rebanho, Senhor. Somos a tua igreja. Salva, Senhor, as almas. Salva a nossa família, salva, Senhor, as nossas cidades, salva o nosso Brasil, salva o nosso povo. Tenha compaixão, Senhor, daqueles que padecem, daqueles que sofrem, daqueles que estão na mão da ciência, na mão dos médicos. Sejas tu o médico dos médicos, Senhor, e nos dá uma noite tranquila de paz, de descanso profundo, em nome de Jesus. Diga comigo: em paz me deito, logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Deus te abençoe. Amanhã estaremos aqui às 20 horas, continuando a falar de Jesus. Seja bem-vindo. Às 20 horas eu espero você.